Olá pessoal, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais essa live do BNC com as principais notícias desse dia 9 de março de 2017. O resumo está no ar com as principais informações do dia. Primeiro a gente vai lembrar você dessa cobertura que nós fizemos desde cedo sobre o naufrágio em Nova Olinda do Norte. Mais detalhes, as informações completas ainda nessa edição do Em Resumo. A gente começa hoje falando sobre que a Justiça Federal rejeitou a ação do Lula, do ex-presidente Lula, contra o juiz federal Sérgio Moro por abuso de autoridade. Essa notícia é de última hora, é a nossa notícia urgente, você acompanha em bncamazonas.com.br, pode ir lá acompanhar, tem todos os desdobramentos políticos desse caso aí do Lula que entrou com processo contra o Moro. Vamos mudar de assunto porque o governador do Amazonas, José Melo do PROS, esteve em Brasília para uma reunião com o ministro Gilberto Kassab, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E quem tem as informações é o Carlos Eduardo Matos, de Brasília. Cadu, boa noite para você. E já passa aí das 7 horas, né? Qual o resultado dessa reunião? Tem resultado efetivo? Conta pra gente como que foi. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite aos nossos amigos ouvintes, também espectadores do Facebook e do BNC ao vivo. Daniel, a gente sabe que essas costuras, né, demoram muito para acontecer, mas hoje aconteceu um fato muito importante, né? A bancada do Amazonas tomou uma atitude extraordinária, conseguindo reunir na mesma mesa dois ministros, o da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, o Marcos Pereira, e o de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Gilberto Kassab, como você falou. Mas antes a bancada reuniu com o presidente da República, Michel Temer, pela manhã. As duas reuniões foram a portas fechadas, Daniel. O governador do Amazonas, José Melo, esteve aqui, né? Esteve participando dessa reunião com a bancada do Amazonas, junto com a bancada, né? O senador Omar Aziz, o deputado Silas Câmara e também a deputada Conceição Sampaio. Eles percorreram o Palácio do Planalto e em seguida o Ministério de Ciência e Tecnologia, em busca de apoio para a geração de mais empregos no estado do Amazonas. Do presidente Michel Temer, eles conseguiram apoio para recursos para a área de habitação. Foi prometido para o governador José Melo recursos para a construção de 4.000 novos apartamentos no projeto Minha Casa Minha Vida. Além disso, foi prometido também recursos para as obras de infraestrutura, que ele quer fazer uma pista para ligar o Distrito Industrial de Manaus até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E também ele prometeu a questão dos PPBs, da Zona Franca de Manaus, né? Mas esse assunto, né, já foi mais bem aplicado na reunião com o ministro Kassab e o ministro Marcos Pereira. Eles querem o apoio da criação de novos PPBs. O que são PPBs? São meios de criação, são documentos, né, permissões para a criação de novos produtos na Zona Franca de Manaus. Produzindo novos produtos, gera-se mais emprego. Então, essa que é o trabalho que essa bancada do Amazonas vem buscando em Brasília para conseguir novos PPBs. Essa força-tarefa amazonense, né, entregou documentos técnicos aos ministros apresentando as possibilidades a serem exploradas, principalmente na área de tecnologia, de celulares. Os ministros asseguraram o apoio à Zona Franca de Manaus e disseram que vão analisar tecnicamente os documentos e que vão criar um grupo de trabalho unido o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério de Indústria e Comércio Exterior. Ou seja, os dois ministérios vão trabalhar juntos para agilizar a criação de novos PPBs a fim de beneficiar a Zona Franca de Manaus. E isso vai chegar numa excelente hora, porque a Zona Franca de Manaus, o Amazonas, aliás, ele é o 5º estado na lista dos mais afetados pelo desemprego do Brasil. Está com 265 mil empregos perdidos, não é isso, Daniel? Ou seja, 265 mil pessoas estão desempregadas atualmente no Amazonas. Antes de passar para você, Daniel, queria passar um vídeo que nós conversamos com o governador José Melo logo na saída do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram 2 encontros muito rápidos e conseguimos falar com o governador e ele fala para a gente como foi o resultado dessa reunião, sobretudo com o presidente Michel Temer. Vamos ver aí. Entraves da Zona Franca de Manaus é o PPB.
Antes você não conseguia reunir um ministro. Hoje você consegue reunir 2 ministros de 2 pastas super importantes, com todos os seus assessores principais que tomam as decisões a respeito disso aí. Portanto, agora a gente sai daqui com a alegria de ver que os PPBs não passarão mais 3, 4 anos para serem aprovados, mas serão aprovados dentro daquele prazo que a lei estabelece, que é no máximo de 120 dias. Por outro lado, uma reunião importante que nós tivemos com o presidente da República sobre a BR-319. Finalmente conseguimos conceituar uma estrada que não terá problema ambiental nenhum, que, portanto, agora o Amazonas vai ter a alegria de poder ter uma saída para o resto do país e reduzir os seus custos de logística. Um outro aspecto também que foi muito importante foi a decisão do presidente de conseguirmos mais 4.000 apartamentos para serem construídos lá na cidade de Manaus e também determinação dele da liberação dos recursos da emenda impositiva para os anéis leste e sul, que vai ligar o distrito industrial com o aeroporto. Portanto, eu saio daqui muito feliz, porque muitos resultados positivos. Zona Franca de Manaus significa geração de emprego e renda para o nosso povo. BR-319 significa redução de custos na Zona Franca de Manaus. Portanto, eu saio muito feliz, sim. Obrigado. Obrigado. Portanto, tá aí, Cadu. Cadu, então, o governador saiu bem satisfeito dessa reunião, não é mesmo? Exatamente, Daniel. Exatamente. Foi uma reunião proveitosa, mas como você Cadu sabe, ainda tá com a gente? são conversas, são reuniões. Bem, a gente mas continua hoje aqui, houve um então, grande passo em nome do Amazonas. Você viu aí o vídeo do governador José Mello falando sobre essa reunião importante, as informações que o Carlos Eduardo Matos... Carlos Eduardo Matos tá com a gente ainda? Oi, Daniel. Então, o perdão. governador saiu satisfeito, né, dessa reunião? Saiu satisfeito, podem ver, como vocês puderam ver no vídeo, foi resultados muito positivos, mas reforço que são conversas, reuniões, o processo ainda é político, entendeu? Não é executivo. Vamos ver se as promessas garantidas dadas ao estado do Amazonas vão ser cumpridas, né? Antes de passar para você, Daniel, eu quero encerrar dizendo o seguinte: acabou de sair uma informação de bastidor que o ministro Edson Fachin deve derrubar os sigilos das delações da Odebrecht e que ele vem pedindo aí dos jornalistas que cobrem a parte política, cobrem a Operação Lava Jato, que já levem pendrives, né, HD rígido de até 1 tera para pegar os documentos lá na STF, para você ver que lá vem bomba por aí, Daniel. Um abraço, Daniel. Estamos à disposição. Econômica Federal vão aí abrir mais cedo. Os detalhes você acompanha. Eu vou pedir para o segundo descer um pouquinho aqui para a gente mostrar a tabela. Lá no bncamazonas.com.br você tem a tabela. Pode baixar mais para a gente mostrar aqui para o nosso internauta a tabela com o calendário. Ou seja, para você se planejar direitinho e ver como vai receber aí o seu FGTS. Vai vir, é uma grana que vai vir em boa hora. E aí você tem todos os detalhes no BNC Amazonas. Tem gente que vai usar para pagar dívida, tem gente que vai usar para fundo de investimento, tem gente que vai guardar na poupança, mas aí fica aí a dica para você aí procurar o seu gerente do banco, para ver como é que vai aplicar esse dinheiro que vem embora. A crise econômica está aí, né? Como o Cadu mesmo falou no ao vivo por telefone, tem muitas pessoas que estão desempregadas e vão usar esse dinheiro aí para pagar dívidas, né? Então a gente alerta você que a partir de amanhã já começa aí o pagamento do FGTS, e aí você tem as informações no bncamazonas.com.br para ver como usa esse dinheiro, né? Dinheiro que vem em boa hora, né? Agora a gente vai falar sobre Roraima, BNC Roraima. Vamos falar ao vivo com o Luiz Valério, que tem as informações do BNC Roraima. Luiz, tem uma situação dos venezuelanos, um debate sobre a questão dos venezuelanos numa audiência pública. É isso mesmo? Boa noite para você aí, Roraima. Resumo, pois é. Amanhã, sexta-feira, dia 10,
o Ministério Público Federal em Roraima realiza uma audiência pública envolvendo vários órgãos federais, estaduais, enfim, governamentais e não governamentais aqui em Roraima, para discutir exatamente a situação dos venezuelanos, os migrantes venezuelanos que vieram em grande leva, fugindo da crise econômica e social do seu país para Roraima. E preocupados com a falta de estrutura, com a falta de atendimento social para esses venezuelanos que ficam nos sinais, nos pontos de ônibus, nas sombras, morando em terrenos baldios, se acumulando aí em quartos de pensão, uns morando na rua, com crianças, etc. Pensando em tudo isso, o Ministério Público Federal decidiu chamar a sociedade para discutir o problema numa audiência pública amanhã, pela manhã, no auditório da Universidade Federal de Roraima. As pessoas estão sendo convidadas a participar desse grande debate, com o objetivo de fazer um diagnóstico e encontrar soluções para o problema dos venezuelanos aqui em Roraima. São milhares de venezuelanos. Segundo o governo, mais de 35 mil venezuelanos entraram em Roraima desde o ano passado e não param de chegar venezuelanos. A situação realmente é complicada. Isso tem aumentado prostituição infanto-juvenil, prostituição de uma forma em geral, venezuelanos em sinais de trânsito, vivendo de fazer malabarismo, pedir moedas, lavar para-brisas de carro. Enfim, é uma situação bastante complicada. Uns com subemprego, ganhando 300, 400 reais como caixa de supermercado, enfim, fazendo bicos para tentar sobreviver aqui no Brasil por meio de Roraima. E já tem uma nova situação, que eles estão atravessando o estado de Roraima rumo aí ao Amazonas. Daqui a pouco a população do Amazonas, vão estar se deparando também com venezuelanos aí nas ruas de Manaus e das cidades adjacentes, porque eles estão agora cruzando o estado de Roraima rumo ao Amazonas em busca de melhores condições de vida. E para discutir toda essa situação aqui no estado de Roraima, eu repito, amanhã pela manhã, o Ministério Público Federal, com outros órgãos e entidades, vai estar discutindo aí soluções para esse problema econômico e social do estado de Roraima, Jordano. Tá certo então, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para vocês. A gente se encontra aqui amanhã nesse mesmo horário. Boa noite, Luiz. Boa noite. Olha só, amanhã eu vou estar no interior participando, fazendo cobertura lá em Rorainópolis, aí já na fronteira com o Amazonas. Vou tentar me conectar com vocês e de lá eu falo no resumo. Um abraço. Um abraço, Luiz. Você também pode acompanhar as principais notícias no bncroraima.com.br. Agora a gente vai falar sobre a tragédia que aconteceu hoje no Amazonas. Você que está chegando agora na nossa transmissão, o BNC acompanhou desde cedo, desde as 13 horas, o início dessa transmissão do BNC em relação ao naufrágio de uma lancha que deixou pelo menos aí em torno de 13 pessoas desaparecidas. Tem lista também de sobreviventes. Essa lista você acompanha no bncamazonas.com.br, que são as pessoas que deram entrada no hospital da cidade no meio da tarde. A gente acompanhou durante todo o dia essa informação toda do naufrágio. Está aí a lista completa, você pode acompanhar aí no bncamazonas.com.br. Vou pedir para a gente ir para a fanpage do imediato, segundo, para justamente mostrar o momento do vídeo, da primeira informação que chegou, e a gente publicou no imediato, compartilhou no BNC também. Esse é o momento em que eles içam do fundo do rio essa lancha não é grande, estava transportando em média aí, aproximadamente 30 pessoas, ou seja, há a possibilidade de ter aí superlotação na lancha, e aí essa informação chegou primeiro no imediato, né? E aí a gente acompanhou numa live aqui no BNC durante a tarde inteira, durante 4 horas de transmissão, com as informações chegando a todo momento, de pessoas perguntando por familiares. Há uma comoção na cidade ainda nesse momento, e, portanto, por conta desse acidente, só para o internauta entender, essa lancha teve problema no motor. Devido à correnteza do rio, a lancha bateu no pier do porto, que é uma balsa, e aí afundou. No momento que ela afundou, ela passou por debaixo da balsa, e depois de muitos metros retornou aí, então, a agonia das pessoas. E essa agonia que a gente vai ver agora. O vídeo é exclusivo do BNC. A gente vai pedir para o segundo colocar essas informações aqui no vídeo do BNC. O vídeo que a gente mostrou, o momento em que as pessoas tinham acabado, o acidente tinha acabado de acontecer. A gente já está no ponto aí com o vídeo. Então pode soltar o vídeo.
Eu não sei qual é essa lancha aí, Nesse não. momento Pô. aí você vê a agonia das pessoas, Meu Deus do o céu. momento em que as pessoas emergem, o vídeo é dramático. Meu Deus Esse do vídeo céu, tá cara. no facebook.com/BNC Amazonas. E aí pode voltar pra cá, pode voltar pra cá, pra tela inicial aqui conosco, aqui, pra gente explicar tudo isso, né? Essa informação chegou para a redação do BNC por volta de 13 horas, e aí, a partir dos acontecimentos todos, a gente tem já informações de pessoas desaparecidas, ninguém fala em mortos ainda. O Corpo de Bombeiros enviou um grupo de mergulhadores para tentar ajudar nas buscas. Até então, as pessoas, os populares, eles fizeram esse resgate, digamos assim, né? As informações todas no bncamazonas.com.br, você acompanha o resumo de tudo isso, essa história, essa tragédia que aconteceu hoje aqui no Amazonas, essa tragédia, e a gente volta a repetir, a gente volta a alertar o que a gente falava, que nós falávamos na transmissão, né? Falta fiscalização nos rios da Amazônia, falta regulamentação, e você acompanha o resumo de tudo isso no bncamazonas.com.br. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar do imediato. No imediato tem as notícias de polícia e cidades. No Facebook do imediato você acompanha que o trabalhador morreu aí com tiros na zona leste de Manaus, bairro Aleixo. A Keudman foi lá e acompanhou com a gente aqui. E você acompanha essas informações lá no facebook.com/imediato online, né? Agora, vamos, para a gente finalizar o resumo, para deixar um pouco mais leve, vamos falar de hashtag toadas, né? Vamos falar de hashtag toadas porque tem Fred Góes e Alder Oliveira, ambos do Garantido, né? Ambos são do Boi Bumbá Garantido, tem composições do Boi, e aí você já sabe, né? Todo sábado, meio-dia, no Facebook no Facebook do BNC, você acompanha o hashtag Toadas. A gente termina o resumo de hoje, primeiro lamentando esse acidente e prestando aí as condolências às famílias. Agora sim, né? A gente presta condolências às famílias, é um acidente, é uma tragédia mesmo, a gente deseja às famílias aí que Deus conforte o coração de cada um. A gente termina o resumo de hoje, lembrando que você já pode acessar daqui a pouquinho no BNC Play o resumo na íntegra com as principais informações do dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. BNC, você precisa saber. Olá, pessoal! TV Zap no ar pra você. Agora a gente traz novidade para quem já é casado e quer oficializar a união. Foi lançado o programa Caravana do Amor, que vai proporcionar o matrimônio de 300 casais sem qualquer pagamento de taxas. O cadastro será feito pela Cetrabs. E nós estamos abrindo as inscrições a partir do dia 7 de março, agora até o dia 17, na Sala 8, na Cetrabs, em horário comercial. Os casais que já vivem matrimonialmente, mas que não têm condições de oficializar o seu casamento. Então, surgiu essa demanda através da Defensoria Pública, né, que nos procurou juntamente com essa parceria com os cartórios, foi fundamental para que a gente pudesse viabilizar a realização desse casamento coletivo. A data para o casamento é dia 28 de abril, né, e será realizado no espaço do Parque Anauá. Há tantas uniões, tantos casais que querem casar, mas não podem, muitas vezes, porque o custo é relativamente alto para uma família que não tem condições. Preocupados com isso, nós dos cartórios, junto com a Defensoria Pública, o Governo do Estado, o Ministério Público, estamos nessa intenção. Este é só o primeiro projeto. 300 casais, pode parecer pouco, mas são 600 pessoas, com mais os convidados, né? As testemunhas, já damos 1.200, fora as outras pessoas que irão participar. Será realmente um mega evento. TV Zap, compartilhando Roraima com você. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.